Olá, tudo bem com você? Como vai você? Então, para quem não me conhece, meu nome é Sueli Arcanjo. Estou aqui mais uma vez, trazida por Deus, com muita honra, com muito prazer, especialmente por causa da tua vida. Porque Deus me trouxe aqui, porque Ele tem uma palavra para você, viu? E as palavras de Deus são eternas, são princípios e valores inegociáveis e que vale a pena ficar aí ouvindo, viu? É para ti. Não saia daí, Deus está te vendo, viu? E quero agradecer a todos aqueles que têm se inscrito no canal. Muito obrigada, viu? Fico muito feliz e grata a Deus por suas vidas, por darem crédito àquilo que sai da boca da Sueli, sabendo que não vem da Sueli, mas que vem de Deus, tá? E aqueles que estão aí, que ainda não se inscreveram, por favor, se inscreva aí, viu? Dê o seu like, comente, é muito importante para ter esse retorno e saber que realmente estou de acordo com a maneira como Deus me coloca aqui diante de vocês. E eu quero oferecer o melhor de Deus para você, porque não vem de mim, mas vem de Deus. Se eu tiver que falar alguma coisa de mim, eu vou atrapalhar vocês e eu não quero fazer isso, porque eu não gosto de ser atrapalhada na minha vida com palavras que não me edificam. Portanto, o que eu quero aqui é ser canal de bênção, de edificação para a tua vida, viu? E é com muita honra. Toca aqui. Vamos lá para a palavra de Deus. Como obter uma vida renovada? Como obter uma vida renovada? Em meio a um caos, né? Que se encontra aí o mundo, a situação do momento. Mas olha, eu posso provar na palavra de Deus que é possível ter uma vida renovada nesse tempo atual. Amém? Posso ouvir um amém? Vamos lá? Então, a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10, versículos do 9 ao 11, diz assim a palavra de Deus: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? E nós sabemos que a palavra de Deus, Deus, ele sempre foi aquele que, ele enviando Jesus, ele trouxe Jesus para dialogar com o povo, para transmitir a sua palavra. E nós sabemos que Jesus sempre foi aquele Deus de aliança com o povo. Foi isso que Deus sempre quis, estabelecer uma aliança com o povo que pudesse ser chamado pelo nome dele. Então, nós sabemos que quando Jesus, ele vem, e Jesus vem trazer as boas novas, o Evangelho das Escrituras Sagradas, o Evangelho onde é a palavra de Deus viva, onde Ele mesmo é o Verbo encarnado, Jesus Cristo. Então, Jesus, ele trazia as palavras que eram conhecidas, que tinham coisas conhecidas aqui na Terra. Nós sabemos disso porque aproximava as pessoas da palavra, dava um sentido, um entendimento melhor. Porque quando se fala de algo que nós conhecemos, então quando nós queremos trazer alguma coisa mostrando aquilo que nós conhecemos como um exemplo, fica de fácil assimilação. E Deus, na sua grande sabedoria, Deus fez e continua fazendo. Então, naquela época, nós sabemos que era muito conhecido para aquele povo pastoreio, as ovelhas, os currais com as ovelhas, os rebanhos e os pastores. Então, nós sabemos que as ovelhas, elas são animais dóceis, elas são animais que precisam de uma liderança, de um pastor, precisam de uma ordenação, precisam da proteção, precisam de um amparo dos pastores que estão ali as conduzindo, para que elas possam ter uma vida saudável, uma vida protegida, bem guardada. Então, os pastores, eles têm esse papel. E ali, Jesus, ele vem trazendo essa linguagem, né? E Jesus vem trazendo essa linguagem no sentido que ele mesmo se denomina o bom pastor.
E ele diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por quê? Porque nós sabemos que aqueles pastores que protegiam aquelas ovelhas, as protegiam do mal, porque o aprisco as bem guardava e eles estavam ali, eles tinham acesso à porta de entrada quando elas precisavam se alimentar, quando precisavam serem ali pastoreadas, precisavam de água fresca, de um refrigério, de pastos verdejantes. Então ali ele as colocava de uma forma onde elas o conheciam e ele as conheciam a cada uma. Eles sabiam a quantidade das ovelhas, como isso acontece até hoje. E o que acontece? Então, se uma se perdesse, se uma fugisse, então o pastor ele largava aquelas que estavam ali protegidas, deixava em lugar seguro e ia em busca daquela que se perdeu. Tanto é que a palavra de Deus relata em relação a isso. Fala das 100 ovelhas, onde uma se perde e o pastor, ele vai em busca, ele deixa as 99 ali seguras e vai em busca daquela que se perdeu. E ele atrás, nos ombros, porque esse é o papel do pastor, porque quando ela foge ali, ela está muito protegida, muito bem guardada, mas saiu dali, tem outras ameaças, tem animais ferozes, tem lugares que pode cair, se machucar. Então o pastor ele pega aquela ovelha machucada, ferida, coloca nos ombros e leva para cuidar. E é maravilhoso sabermos disso, que nós temos um pastor que é o Senhor Jesus, que ele está pronto a fazer isso conosco. E é isso que ele quer trazer para nós. Ele quer trazer uma vida renovada nele. Uma vida renovada, sabendo que ele é o pastor. Ele é o bom pastor, ele diz o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e ele prova na cruz do Calvário, ele prova se entregando por amor a nós, por amor à humanidade, levando o pecado da humanidade nos ombros, esse grande pastor, e morrendo para dar a vida pelos pecadores, e querendo as chamar de ovelhas do Pai, de ovelhas para que ele possa cuidar para o Pai. E é maravilhoso saber disso, saber que alguém se preocupa conosco, saber de alguém que nos dá valor a tal ponto. Não tem como desprezar esse amor, é especial demais, não é mesmo, amados do Senhor? Então, que nós possamos entender que aqui ele diz no versículo 1, ele diz, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então nós sabemos que os pastores que tinham as ovelhas no aprisco, aquele rebanho, então a porta as protegia, e também aquele lugar cercado ali as protegia de prováveis ladrões, de pessoas que poderiam querer entrar para fazer mal para elas, e ali aquele pastor as protegia. E é isso que o bom pastor, ele nos chama, para que nós possamos estarmos dentro desse rebanho, que ele quer nos chamar de ovelhas para sermos cuidadas por ele. E ele é aquele que está pronto a curar as feridas, a sarar, até tirar as cicatrizes que ficaram marcadas profundas na alma. Só ele, só esse pastor, esse bom pastor pode fazer isso. E ele deu a sua própria vida para nosso resgate. Então, nós temos um valor imensurável pelo próprio Deus. Às vezes nós não damos valor à nossa vida, às nossas vidas, mas Deus dá. Prova disso é que Ele nos coloca diante de você para comunicar a você. E não se preocupe, viu? Porque Ele já falou comigo. Quando antes de chegar até você, já chega direto cortando aqui. E às vezes vem de uma forma assim, onde traz um confronto para dentro de nós, né? Vai direto para dentro do coração, mas é remédio para cura, para nos dar alento, para nos cobrir de proteção, de cuidado, de mostrar o valor que Ele nos dá
e que muitas das vezes nós não nos damos, e se nós não nos damos o valor devido, como alguém vai dar? Entendeu? Então, meus queridos, que possamos estarmos reconhecendo ao Senhor Jesus como nosso bom pastor, que Ele é aquele que verdadeiramente Ele deu a vida pelas suas ovelhas. E Ele tem as portas abertas porque Ele é a porta. Ele é a porta que conduz aos céus. E esse aprisco que Ele prepara, esse rebanho aqui, será essa grande família, vai ser para morar no céu. E lá sim será esse lugar onde nós teremos um só pastor e um só rebanho. Mas nós precisamos reconhecer aqui, agora, e o momento é já. Amém? Posso ouvir um amém? E assim, nós precisamos saber que o que Jesus faz quando Ele mostra que Ele é o nosso pastor. Porque quando Ele veio para morrer, para nos dar vida e vida com abundância, para triunfar sobre a morte, e Ele fazer com que haja em nós o reconhecimento dele nas nossas vidas, vale a pena. Então, meus amados irmãos, vale ou não vale a pena estarmos seguindo a esse grande pastor chamado Jesus? Hein? E ele diz que no versículo 1, como nós sabemos, que ele diz que na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E ele diz no versículo 2, mas aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E nós sabemos que quando aqui é falado em relação ao pastor e às ovelhas, o pastor, ele cuida das ovelhas e ele as coloca no aprisco. E lá ele dá toda a proteção para ela. Tem a porta de entrada e lá ele é aquele que tem o comando. Por quê? Porque ele as mantém em segurança. E quando nós vemos aqui falar a respeito do ladrão, do salteador, nós sabemos que a proteção toda, e como é, na verdade, a proteção do nosso Jesus, é por causa desse ladrão e salteador. Porque as ovelhas, se elas não forem protegidas, entram ladrões e as roubam, as destroem. Só Deus sabe o que vai fazer, porque elas têm valor, porque são valiosas, entendeu? O ladrão, ele vem senão a roubar e a destruir. Diz aqui no versículo 10 que nós lemos, mas ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Porque ele diz no versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Por quê? Porque ele é o verdadeiro pastor e ele é a porta. Ele é a porta de entrada para o céu. Ele é a porta de entrada para esse aprisco. Ele é a porta de entrada. A porta, ela não é larga, ela é estreita, né? Porque a palavra de Deus, o caminho de Deus, ele é estreito. A porta larga, ela não conduz aos céus, mas é o caminho estreito, né? É um caminho de lutas, um caminho de embates, um caminho de muitas batalhas que tentam mesmo confrontar, porque está Jesus, e onde Jesus está, Jesus ele incomoda o mal. Então, por isso, fica tudo assim mais estreito, mais apertado, mas ele é aquele que ele está na frente, e ele mesmo é essa porta de entrada para Deus. Ele é o caminho que conduz aos céus, é o caminho que conduz a Deus. E que bom se nós possamos ter essa compreensão e esse entendimento que nós temos, Jesus, que nós temos essa possibilidade dessa porta aberta. Ele é a porta aberta para nós. E nós, muitas das vezes, não damos o devido valor, porque o preço que ele pagou foi muito caro. Preço de sangue, preço de cruz. E
ele diz que se nós entrarmos por essa porta, pela porta desse pastor, que ele diz assim, que salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens, terá livre acesso, né? De entrar e sair e vai achar as pastagens, porque o que a ovelha mais quer é achar pastagem, né? Porque são os alimentos dela. E pastos fresquinhos, com alguém conduzindo, né? É o alimento que elas precisam e elas vão em busca desse alimento. Elas necessitam, mas necessitam de um lugar de paz, necessitam de estar num lugar onde ninguém venha para afugentá-las, mas elas precisam sentir esse cuidado a mais, que só Jesus tem para oferecer. E é isso que Ele quer dar para nós, é esse cuidado de pastor. Mas nós precisamos reconhecê-lo como nosso pastor. E nós temos essa oportunidade hoje, por quê? Porque o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, e ele diz que ele veio para dar vida em abundância, e é isso que ele vem fazer conosco. Quando ele vem para morrer na cruz do Calvário e para, pelo cumprimento da palavra, ressuscitar ao terceiro dia, isso acontece, ele está sentado à direita do Pai, ele advoga as nossas causas, e de lá ele envia o Espírito Santo que está conosco. Então, nós sentimos a sua presença no abrir da palavra, no abrir das nossas bocas, e nós deixamos que quem fale é o próprio Jesus. Aí nós podemos sentir a sua presença e ouvir a sua voz. E aqui ele tem esse cuidado especial de um pastor cuidando dessas ovelhas. Então, e para resgatar as ovelhas do mal, do maligno. Ele quer tirar do maligno, e ele conheceu o céu. Lúcifer, ele foi um anjo de luz. E estou aqui falando com a direção do Espírito Santo de Deus e com a autoridade dele. Então ele conheceu o céu, ele sabe que o céu é bom. E ele conhece a palavra, ele conheceu de perto. Só que ele quis ser igual a Deus. Ele pecou no céu e ele foi jogado de alto a baixo. Então o caminho dele já é o caminho da condenação eterna. E Deus quer nos livrar desse mal. Deus quer nos levar para a eternidade com Ele. E não nos dá a condenação eterna. Mas nós precisamos crer em Jesus Cristo. Nós precisamos crer que Jesus Cristo salva. Nós precisamos entender o processo da salvação. Nós precisamos reconhecer que Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Então, nós estaremos livres do mal que tão de perto nos rodeia. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor nos protegendo, mas ao nosso derredor está o mal, é como o leão doido a quem possa tragar. Então, nós precisamos tapar as brechas, nos proteger, nos firmar em Jesus Cristo, nesse pastor que nos oferece essa acolhida maravilhosa. Você quer coisa mais importante do que você receber a acolhida de alguém tão poderoso, hein? Que vai nos livrar e nos vai dar garantia contra o mal? Hein? É isso que esse pastor faz. Ele quer nos dar essa garantia contra o mal. Ele quer nos proteger, mas nós precisamos reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, ele está aqui dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens desse grande pastor. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão, por longos dias da minha vida habitarei na casa do Senhor. Então, o salmista Davi, Salmos 23, ele reconhece, meio às lutas e às dificuldades, que o Senhor é o meu pastor. Ele diz: nada me faltará. Que nada que me faltará. São as provisões,
a proteção, o cuidado que só Ele tem para dar, né? Ele é o pastor. E o que o pastor faz? O pastor, ele oferece o que é de melhor. E o que é de melhor, tanto é o alimento, tanto é o cuidado, tanto é a proteção. Aí que está a diferença. Aí o salmista Davi, ele entendeu que o Senhor verdadeiramente é o nosso pastor. E que nada nos faltará. Porque de coisas ruins o mundo já tem para oferecer, ele jaz no maligno. Mas o que o Senhor tem é as provisões dos céus para um cuidado especial, para alimentar-nos na medida certa, para nos instruirmos na medida certa, para nos dar garantia de vida eterna, para nos dar a garantia contra o mal. É isso que Jesus traz para nós. Não perca a oportunidade de reconhecê-lo como esse grande Salvador, essa porta que conduz aos céus, essa porta da palavra eterna. Amém? Posso ouvir um amém? E ele diz no 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Pelas ovelhas. Ele não diz por suas ovelhas, pelas ovelhas. Por quê? Porque aqui no versículo 16, ele diz assim, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Essa na verdade é a essência da palavra, se posso assim dizer. É o ponto-chave da palavra, porque ele não quer que ninguém se perca. Por quê? Porque ele já tem as ovelhas, mas ele diz que ainda tem outras que não são desse aprisco, mas ele quer agregar essas ovelhas a esse aprisco. Por quê? Porque ele diz aqui que, uma vez as agregando, que elas ouvirão a sua voz, e aí sim, ouvirão a voz do Senhor, que é o nosso pastor, o Salvador, e aí sim, aí vai levantar as mãos para ele e vai segui-lo. E lá no grande dia, quando ele vier buscar a sua noiva, a sua igreja, esse grande rebanho de ovelhas, ele será o pastor e ele conduzirá essas ovelhas eternamente. Sabe lá o que é isso, hein? Portanto, como obter uma vida renovada, uma vida renovada, como se obtém? É ouvindo a voz do Senhor Jesus, que é o nosso pastor, que é a porta, ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele mesmo, disse Jesus aqui no Evangelho de João 14:6, que nós possamos estarmos hoje ainda ouvindo a voz do Senhor e não endurecendo os nossos corações, mas compreendendo que não sou eu, não é ninguém que vai te mostrar isso, mas quem mostra isso para mim e para você é Jesus. E não se preocupe, porque ele mostra para mim também. Ele fala de forma simultânea. É como uma espada de dois gumes, ela é corta dos dois lados. Então ele está falando conosco e nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor como ovelhas. E ele nos convida para estarmos juntas nesse aprisco. É assim que ele trabalha, porque ele só quer um só rebanho e ele sendo um só pastor. E ele tem a grande promessa na eternidade de uma vida com ele eterna para sempre. E ele sendo esse pastor, conduzindo eternamente. Sabe lá o que é isso? Então, nós sabemos que a vida tem um começo, meio e um fim. Mas ele vai além, porque nós podemos até, mesmo no fim, nós podemos reconhecê-lo, mas que bom que não seja no fim, porque ele aceita da mesma forma, mas que nós possamos saber que quando chegar no fim tem um início de uma vida eterna. Então teremos começo, meio e a vida eterna com Deus, sem haver fim.
viu? Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Deus continue te abençoando, viu? Em nome de Jesus, aquele que já está firmado aí, fazendo parte desse rebanho, que permaneça nele firmado, e aqueles que conheceram esse rebanho, esse grande pastoreio, e um dia por algum motivo, com alguma ferida, saiu do rebanho, então volte, porque o Senhor, Ele quer arrebanhar o seu povo. Deus instituiu as lideranças aqui na terra, porque Deus, Ele quer que as ovelhas fiquem sendo guiadas por um pastor, mas que saibam que o Senhor, Ele é o pastor e Ele conduz até essas lideranças, porque essas lideranças precisam estar pautadas aqui. Se não estiver aqui, pautada aqui, não é do Senhor Jesus. Entendeste? Então, fique ligadinho, viu? E você que ainda não aceitou a esse Jesus maravilhoso, a esse bom pastor, é o momento de aceitar, de querer fazer parte desse rebanho, porque Ele te convida, viu? Um grande abraço, viu? Que Deus continue te abençoando. Se inscreva no canal, viu? Deixa aí o seu like, comente, curta. E aqueles que ainda não se inscreveram, inscrevam-se, por favor, viu? E para que o youtuber possa entender que você gostou, ou que mesmo não gostou, mas ainda quer fazer mais uma tentativa, faça a tentativa até gostar, viu? Que aí o youtuber te enviará automaticamente quando as novas mensagens chegarem. E eu desejo muito continuar aqui transmitindo as mensagens do Senhor para a tua vida, porque faço com zelo e com muito prazer. Eu amo estar aqui diante de você, trazendo a mensagem diretamente do nosso pastor para a tua vida. Grande abraço, a paz do Senhor Jesus, que você possa ter uma vida renovada com o Senhor Jesus. A paz. Posso ouvir um amém? A paz. Deus te abençoe.